As pessoas têm que entender que não adianta ficar beijando gnomo de pé frio, quando o que empata nossas vidas é aquela velha manifestação arrebatada de bota baixa. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa frase eu utilizei propositadamente com várias figuras de linguagem, com metáforas. Mesmo sabendo o idioma português, pode ser que você não tenha entendido tudo a respeito dessa a minha expressão. E se entendeu as palavras, pode ser que não tenha entendido o sentido. Imagina essa situação em outro idioma. Imagina alguém conversando com você, usando essas metáforas, essas figuras de linguagem, mesmo você tendo um domínio bastante suficiente do idioma local. Alemão, inglês, norueguês, sueco. Fica difícil, né? Então, esse é um dos grandes desafios que brasileiros expatriados que saíram do Brasil e foram morar em outros países enfrentam e que muitas pessoas não imaginam o quanto é difícil, o quanto tem o poder de causar bastante sofrimento e angústia. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Quando se decide viver em um outro país, não é a mesma percepção e não é o mesmo ambiente que se tem quando você vai fazer turismo em um país diferente. Viver em um país distinto é assumir uma série de desafios que são tão sutis que vão se fazer perceptíveis só no momento em que se enfrenta determinadas situações. Essa situação que eu coloquei, por exemplo, é uma situação que costuma acontecer com muitos brasileiros que, ao enfrentar, por exemplo, o mercado de trabalho, e muitas vezes com pessoas, né, daquele lugar, pessoas locais, nacionalizadas, dali mesmo, né, vem com esse desafio de não só dominar o idioma, e muitas dominam, mas a grande angústia ela vem quando isso não é suficiente. É necessário ter um domínio de algo realmente sutil, mas que causa uma diferença e um divisor de águas muito grande entre a angústia, a insegurança e a tranquilidade e a fluência de se viver num país distinto, que é o conhecimento sociocultural. Isso quer dizer que não é só estudar o idioma, é você se envolver de uma maneira mais profunda a respeito de como as pessoas falam, de como as pessoas vivem, a respeito de pontos de referência, a respeito de fatos históricos, de pessoas, de momentos específicos que vão ser inseridos na linguagem, que vão ser inseridos na hora de falar, e que se você não souber o contexto exato, não é, de todos esses elementos, você vai ficar sem entender nada. E quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente profissional, muitas vezes isso pode ser decisivo na hora de ter aquela tranquilidade, se você vai ou não permanecer naquele emprego. Muitas vezes, isso acontece, pessoas são demitidas justamente por não conseguirem ter esse traquejo na linguagem, não é? Que se faz necessário e torna a comunicação muito mais rápida, né? Como eu dizia, esse fator, essa insegurança, né, de, apesar de tanto estudo, de tanta dedicação no aprendizado do idioma local, muitos idiomas para nós brasileiros são mais difíceis porque não existem
por exemplo, relações nas quais a gente possa tomar como base o português, como é, por exemplo, idiomas de origem latina, como o italiano, como o espanhol, como o francês. Muitos brasileiros eles têm que aprender idiomas como o russo, o sueco, o finlandês, o norueguês, e esses idiomas realmente representam um desafio muito maior. Então, além de aceitar, encarar esse desafio, né, o próximo passo é dominar essa questão dos contextos inseridos no idioma, né? Não é só na questão profissional, isso muitas vezes aparece na questão social também, né? Porque a decisão de viver num outro país também engloba o desafio de poder se relacionar e se sentir bem nesses locais. Então, esse domínio também ele é necessário. Muitas vezes ele é muito conflitivo, às vezes ele é bem tranquilo, né? Gostaria muito de saber a respeito de experiência de você que de repente é expatriado, vive em um outro local e passou por essa questão que eu estou abordando. Deixa a sua experiência, comparta o que você está passando. Esse vídeo ele não está sendo monetizado porque eu não quero propagandas entre as passagens, né, ao decorrer do vídeo. Então, like, essas coisas eu não me importo. Mas sim, me importo com a sua experiência, me importo com a sua opinião e me importo com a sua vontade de compartilhar com outros brasileiros uma coisa que é tão particular, tão específica e que pode ser e é de grande interesse, né, para a gente trocar mais informações.